Glória ao Espírito Santo. Este é o programa Manhã com Jesus. Quem vos fala é o pastor Wander Ferreira. Quero meditar com vocês a palavra do Senhor, que se encontra Êxodo, capítulo 13, versículo 17 a seguir. Diz assim: Depois de Faraó ter deixado o povo partir, Deus não os guiou pela estrada principal que atravessava a terra dos filisteus. Por causa de sua proximidade, Deus pensou que, ao ver a guerra, o povo poderia mudar de ideia e voltar ao Egito. Versículo 18. Em vez disso, Deus guiou o povo por uma rota indireta através do deserto, junto ao mar de Suf. O povo de Israel subiu com armamento completo da terra do Egito. Nesse contexto, o povo de Israel estava já há muitos anos sendo oprimido e escravizado por Faraó, o Faraó do Egito. E Deus levanta no meio do seu povo um libertador, um homem chamado Moisés, com a promessa de conduzir, ou melhor, de libertar o povo da escravidão e da opressão de Faraó, libertando-os do Egito e os conduzindo ao caminho à terra prometida, a um lugar onde a terra era muito produtiva, uma terra que mana leite e mel. Esta era a promessa que Deus fez ao seu povo, quando esse povo ainda estava escravizado no Egito. E Deus assim cumpriu a sua palavra com poder, com sinais, com mão forte, porque Faraó, ele não queria perder a mão de obra escrava, ou seja, ele não queria libertar o povo de Israel. Mas conforme a palavra de Deus, o povo, então, ele foi liberto. Faraó foi obrigado a deixar o povo de Deus partir. Mas do Egito até a terra prometida, o texto vai dizer que havia dois caminhos. O caminho mais próximo, ou mais perto, o caminho que passava pela terra dos filisteus. Alguns dizem que se Deus tivesse conduzido o seu povo, o povo de Israel, por esse caminho, o caminho mais perto, possivelmente no máximo, escute isso, no máximo em 10 dias o povo chegaria ao seu destino, ou seja, no máximo em 10 dias o povo chegaria à terra prometida. Mas Deus decidiu levar o seu povo não pelo caminho mais próximo, ou seja, Deus decide levar o povo pelo caminho mais longe, pelo deserto. Nós sabemos que o povo, ele demorou 40 anos para chegar à terra prometida. Olha como que Deus, ele é soberano, e como Deus, ele tem os seus desígnios, os seus propósitos, que nós, humanos, dificilmente compreendemos. Olhando pela lógica humana, gente, tem um caminho que é mais perto. Esse caminho, no máximo em 10 dias, nós vamos chegar. Para que passar pelo caminho mais longe? O caminho que 40 anos, e pior, no deserto. O deserto, ele fala de um lugar que é extremamente quente durante o dia, muito quente. E à noite um frio extremo. E pior, é um lugar ermo, um lugar vazio, aonde
aponta para dificuldade, para aflição, para solidão, é o deserto. Mas você e eu estou falando para crente, que estamos servindo ao Senhor Jesus, né? Tantos hoje gostam de escrever e de declarar, Deus está no controle e não sei o que. Olha, se a sua vida realmente está sendo direcionado por Deus, nós temos que aceitar e obedecer à direção que Deus nos concede. A questão é que muitas vezes o ser humano, ele não quer passar pelo caminho estreito. Ele não quer enfrentar as dificuldades, ele quer fugir. Porque nós sabemos que quando nós nos encontramos na adversidade, na dificuldade, realmente precisamos empenhar uma grande força. E às vezes nós não queremos isso. O ser humano, ele quer facilidades. Ele quer encontrar o meio mais fácil, o meio mais simples. Mas muitas vezes o meio aparentemente mais fácil, mais simples, não é a direção de Deus. Nós que moramos aqui no interior, criou-se uma ideologia que se você quer ser bem-sucedido, ou se você quer alcançar alguma coisa no sentido material, você tem que ir para os Estados Unidos. Você tem que fazer de tudo, arriscar até a própria vida para ir para os Estados Unidos. E pior, muitos, né, vão de forma ilegal. Documento falso, mente, engano. Para quê? Pensando que indo vão se tornar ricos. Um meio mais fácil. Ah, que o Brasil está em crise, o Brasil está difícil, eu vou caçar um meio mais fácil. Olha, eu não estou julgando você. Eu estou aqui fazendo uma comparação. Para nós cristãos, os crentes, não existe caminho fácil. Não existe facilidades. Para nós existe a direção e a vontade de Deus. Olha, havia um caminho mais fácil. No máximo 10 dias o povo chegaria à terra prometida. Mas Deus decidiu os conduzir pelo deserto. Um lugar aonde só se vê dificuldades, lutas. Mas havia uma promessa. A promessa era que Deus iria conduzir o povo até a terra prometida. O próprio Jesus nos disse: no mundo tereis aflições. Ele disse que o caminho é apertado, a porta é estreita. Ele disse isso referindo-se à salvação. E quando essa promessa ao povo de Israel, está falando também de uma salvação, de uma libertação até a um lugar, a terra prometida. E nós até o céu. Não existe um caminho mais fácil. Se a sua vida está na direção de Deus, se Deus está no controle da sua vida, ande. Foi isso que Deus disse para Moisés: Moisés, o que vocês têm na mão aí? Senhor, eu tenho um cajado, toque nas águas, porque clamas a mim. Diga ao povo que marche. Nós que somos da fé, nós não temos que compactuar com mentira, com engano, com suborno, com propostas ilícitas. Nós somos da fé, meu querido. Estamos neste mundo por um curto período de tempo. Essa aprovação, diz o apóstolo Paulo, não é nada considerado o que Deus tem reservado para mim e para você. Mas pastor, eu não quero passar, eu não quero enfrentar a dificuldade, eu não quero passar, olha, mas a vontade de quem você está obedecendo? Deus é que levou o povo para o deserto. E nem tudo na nossa vida é o adversário, é Satanás. Ah, o diabo está furioso. Ah, não sei. Olha, deixa eu te falar.
você tem que dar atenção a quem é derrotado. O nosso adversário é derrotado. Você tem que dar atenção a Deus que está falando contigo. Se você está nesse momento que identifica com o deserto, um momento de dor, de cansaço, de fadiga, um momento em que parece que as promessas estão demorando além da conta. Talvez você até não está nem aguentando mais suportar de tão difícil que encontra-se a sua vida. No seu casamento, no seu trabalho, com a sua família, na igreja onde você congrega. Mas eu quero transmitir para você, não existe caminho fácil. Tem muitas pessoas que estão buscando o caminho mais fácil. Mas o caminho mais fácil, a pessoa muitas vezes até inconscientemente faz com que a pessoa retorne para o Egito. Foi isso que Deus disse, olha, Deus não levou pelo caminho mais perto para que o povo, vindo à guerra, retornasse para o Egito. E tem muitos irmãos que já estão no Egito, já retornaram para as práticas mundanas, a idolatria do Egito, e ainda nem se deram conta. Estão com a mente cauterizada. Mas pastor, eu sou evangélico. Olha, isso não diz nada para mim. Vivemos dia em que os jovens, muitos, estão fornicando dentro da igreja. Isso é prática do Egito, prática do mundo. Divórcio, pastores se divorciando, irmãos se divorciando, isso é prática do Egito, meu querido. Isso não é prática do povo de Deus, não. Idolatria. Olha, o pastor tal que vai pregar, é o cantor tal, aí eu não posso perder, idolatrando. Olha, não, eu tenho que obedecer o pastor acima de tudo. Se ele mandar fazer, eu tenho que fazer. Olha, idolatrando acima da palavra de Deus. Aceitando suborno. Olha, se eu obedecer acima de tudo, eu vou ser consagrado na igreja. Olha, essa posição não serve para nada, se você não estiver na direção de Deus. E outra coisa, você escute isso aqui, você que está sendo consagrado porque aceitou suborno de pastores, ou suborno de ministério. Olha, se eu fazer isso, o pastor vai me consagrar. Olha, escute isso aqui. Pastores, evangelistas, é Deus que dá para a igreja. E outra coisa, isso não é posição, é vocação, é ser chamado, porque ser pastor não é a mesma coisa de ter uma profissão. Ah, eu vou ser pastor porque a igreja paga 4 salários, meu querido, você está todo errado, enganado. Ser pastor, ser evangelista, ser pregador, ser cantor, é vocação, é chamada. Entenda isto. E se você aceita suborno para chegar a esta posição, você não está na direção de Deus. Não existe caminho fácil. Ou você agrada a Deus, ou você agrada os homens. Ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. Não tem como agradar a 2 senhores. Deus decidiu levar o povo pelo deserto. Mas pastor, o deserto é difícil mesmo. Não, mas o deserto tem que impor uma força maior, tem que me esforçar mais, porque o caminho é apertado e a porta é estreita. Mas com certeza a vitória é garantida. Porque quando Deus fala, Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Ele prometeu, olha, eu vou conduzir até a terra prometida, é lá. Mas o caminho é o deserto. No mundo tereis aflições, mas Deus não mudou. No deserto, mas o deserto o sol é muito quente, é verdade. Deus providenciou a nuvem durante o dia, para que o povo não fosse morto pelo calor. Mas no deserto a noite é muito fria, pastor, é verdade. Mas Deus providenciou a coluna de fogo para iluminar
e aquecer o povo. Pastor, mas no deserto não tem água. Mas Deus providenciou a água quando Ele ordenou a rocha, que a rocha liberasse a água para o povo. Mas no deserto não tem alimento. Mas Deus providenciou o maná, o pão com sabor de mel que caiu do céu para alimentar o povo. Ah, mas eu quero comer carne, no deserto não tem carne. Olha, Deus providenciou até carne no deserto. Mas o que isso significa, pastor? Significa que o caminho é mais longe, é mais difícil. Aleluia. Mas Deus vai providenciar tudo que você precisa. Pegou essa aí? Deus, Ele providencia tudo que eu e que você necessita para chegar até a terra prometida. Não procure o caminho mais perto, porque não existe. Não nessa terra. Não você que serve a Deus. E muitos procuraram o caminho mais fácil. Hoje estão fornicando, estão traindo as esposas, estão separando, estão com vícios dentro da própria igreja, estão extorquindo a igreja com dízimos, ofertas altas, com mentiras, enganos, oprimindo o povo. Meu Deus, misericórdia. Não existe caminho fácil. É abominar aquilo que Deus abomina e amar aquilo que Deus ama. Mas, pastor, nos dias de hoje está todo mundo assim, é festa gospel, é balada gospel, é encontro gospel, é show gospel, é forró gospel. Não existe caminho fácil. Adaptar-se ao mundo, a usar estratégias do mundo, do Egito, é retornar ao Egito. E muitos, repito, já retornaram, muitas vezes inconscientemente, ainda nem perceberam que estão no Egito, mas estão. Não existe caminho fácil, no mundo teria aflições. O caminho é apertado, a porta é estreita, mas uma coisa leva à vida eterna. O que é mais importante para você? Pastor, eu estou no deserto. Pastor, eu estou com aflição. Mas se você está com Deus, a vitória é garantida. Pastor, o sol, ele via a nuvem. Pastor, o frio, ele leva a coluna de fogo. E outra coisa, o texto vai dizer que em todo momento, naquele caminho do deserto, que eu quero dizer que é o caminho da fé, é um caminho de renúncia, de entrega, de fidelidade. Tudo aquilo que nós necessitamos, Deus Ele providencia, como providenciou para aquele povo. E o que mais me alegra, o texto vai dizer que a nuvem e a coluna esteve, a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite, esteve com o povo em toda a sua trajetória. Não entendeu? Mesmo no deserto, com todas as dificuldades, com o caminho mais longe, a presença de Deus em todos os momentos estava no meio do povo. Está sofrendo, está difícil, está no deserto, está na tribulação, mas Deus está contigo. Você vai viver o milagre, a providência, e você vai chegar aonde Deus determinou que você chegaria. Aleluia. Continua caminhando pela fé, sendo essa pessoa de Deus. E juntos, meu querido, está difícil, tá, mas nós vamos chegar, porque Deus está conosco. E nós vamos viver milagres. Nós vamos ver pão vivo cair do céu, para alimentar o povo. Nós vamos ver a rocha sair água. Nós vamos ver Deus enviar carne no meio do deserto. Ou seja, nós vamos viver milagres em que aqueles que procuraram a facilidade,
Aqueles que retornaram para o Egito não vão compreender. Olha como o pastor está sendo abençoado. Olha como a irmã prosperou. O que aconteceu? É Deus. É Deus que estava ao nosso lado e que está ao nosso lado. Ainda que temos que passar pelo caminho mais longe. Como está a sua vida aí? Como está o seu casamento? Como está a sua fé? Como está o seu viver com Deus? Pastor, muito difícil. Se é Deus que está te guiando, se é Deus que está te guiando, você vai ver milagres acontecendo na sua vida. A providência de Deus em tudo na sua vida. Não faltou roupa para aquele povo. Não faltou calçado naquele povo. Não faltou alimento. Ou seja, não faltou as necessidades básicas de sobrevivência. Porque Deus supriu todas. Todas. E manteve a família ali. Cuidando, guiando. Se alguém fracassou no trajeto, não foi Deus, foi o povo que começou a murmurar, a reclamar, a indignar-se com Deus. Mas não faça isso. Pastor, Deus está no controle, então deixa Deus continuar guiando a sua vida. Está difícil, mas Deus está contigo. Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Wando, este é o programa Manhã com Jesus. Deus, se é Ele que está te guiando, repito, e guarde isso no seu coração, não existe caminho fácil, mas a vitória é garantida pelo poder do nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida.